Algumas histórias não caminham em linha reta, elas se perdem no tempo, reaparecem de repente e carregam respostas que a gente nem sabia que estava procurando. Imagine estar no momento mais frágil da sua vida, enfrentando a perda da mãe e a missão de cuidar sozinho de um irmão pequeno, e, do nada, reencontrar alguém que, sem saber, já tinha mudado seu destino anos atrás. É como se o destino tivesse um caderno de anotações, onde registra certos encontros para devolvê-los exatamente na hora certa. Foi assim com Marina Farias, funcionária dedicada do supermercado Santa Helena, e um colega de trabalho que parecia apenas mais um, mas que escondia muito mais do que ela poderia imaginar. O que começou num canto silencioso do estoque se transformou num elo improvável entre um CEO disfarçado e uma jovem que carregava o peso do mundo nas costas. E o mais curioso? Eles já tinham se cruzado antes, mas só um deles lembrava. Essa é uma história sobre laços invisíveis, promessas esquecidas e o poder que a bondade tem de atravessar o tempo, derrubar barreiras e mudar para sempre o rumo de duas vidas. No fundo do depósito do supermercado Santa Helena, entre caixas empilhadas e o cheiro de papelão úmido, Marina Farias pensava que ninguém a veria. Encostada na parede fria, ela tentava conter o choro silencioso que teimava em escapar. A perda da mãe ainda era recente, e cada dia parecia uma escalada sem fim. Era ali, naquele momento de vulnerabilidade, que um funcionário aparentemente comum, na verdade, o próprio fundador da rede, Alexandre Monteiro, disfarçado de ajudante de estoque, entrou em cena. Alexandre havia decidido trabalhar incógnito naquela unidade para entender de perto a realidade dos colaboradores. Mas nada poderia prepará-lo para a cena que encontrou, uma jovem com os olhos marejados, segurando o crachá como quem segura o último pedaço de segurança que lhe resta. Ao perceber sua presença, Marina tentou disfarçar, ajeitando o cabelo e forçando um sorriso curto. Ele, com voz calma, perguntou se estava tudo bem, e essa simples pergunta abriu uma represa de confissões. Entre pausas e soluços, Marina contou que agora era responsável por cuidar de Lucas, seu irmão de apenas 6 anos. Sem a mãe, a vida se transformará numa corrida diária para equilibrar contas, trabalho e as inseguranças de uma criança que ainda tentava entender por que a figura materna havia desaparecido. Alexandre ouviu em silêncio, e cada palavra dela parecia tocar um lugar muito específico de sua própria história. A conversa, que começou tímida, acabou deixando no ar uma conexão imediata. Ele não revelou quem realmente era, mas prometeu ajudar de alguma forma. Para Marina, aquilo soou como uma gentileza de um colega solidário. Para Alexandre, foi o início de algo que iria muito além das paredes daquele estoque. Enquanto voltava para casa naquela noite, Alexandre Monteiro não conseguia tirar Marina da cabeça. A cena dela, tentando conter as lágrimas no canto do estoque, despertou memórias que ele acreditava já ter enterrado. A perda da própria mãe, anos atrás, havia sido o estupim para ele criar a rede de supermercados Santa Helena. Ela morreu exausta, trabalhando em 3 empregos para sustentar a família, sem nunca ter recebido o reconhecimento que merecia. Foi nesse luto que Alexandre fez uma promessa silenciosa: construir um lugar onde cada funcionário fosse tratado com dignidade, respeito e oportunidades reais de crescimento. Não se tratava apenas de pagar salários, mas de criar políticas de apoio ao funcionário que incluíssem licença para luto, auxílio psicológico e benefícios que sua mãe jamais teve. A empresa nasceu como um tributo, mas com o tempo ele percebeu que alguns gerentes tinham se distanciado dessa essência. Por isso, de vez em quando, Alexandre se infiltrava disfarçado para ver com os próprios olhos como estava o clima nas lojas. Naquele dia, ele não só encontrou alguém em dificuldade, mas também reconheceu no olhar de Marina a mesma determinação que vira na mãe, a de seguir em frente apesar do peso nos ombros.
E isso reacendeu nele o compromisso de manter viva sua promessa de dignidade. Ele sabia que, se quisesse honrar a memória materna, precisaria agir não apenas como CEO, mas como ser humano. O encontro com Marina parecia um lembrete enviado pelo próprio destino, o de que sua missão estava longe de terminar. E talvez, dessa vez, a mudança que ele buscava começasse por uma única pessoa. Nos dias seguintes, Alexandre Monteiro manteve seu disfarce de ajudante de estoque, circulando pela loja como se fosse apenas mais um funcionário. De longe, observava Marina com atenção. Ela não se limitava a cumprir as tarefas, ajudava idosos a carregar compras, explicava promoções com paciência e até pegava produtos nas prateleiras mais altas para clientes com dificuldade. Tudo isso com um sorriso que, mesmo discreto, escondia as cicatrizes recentes da perda da mãe. O mais impressionante para Alexandre era ver como ela também cuidava dos colegas. Quando um caixa estava sobrecarregado, lá estava Marina ajudando a organizar as sacolas. Quando o setor de hortifruti precisava repor frutas, ela se oferecia sem reclamar. Ele via nela algo raro no mundo corporativo, a capacidade de unir eficiência e bondade, mesmo quando a vida estava em crise. Essa postura despertava lembranças de por que ele havia criado políticas de apoio ao funcionário no início da empresa. Marina não pedia nada, não reclamava de nada, mas merecia tudo. Ela representava, sem saber, o ideal que Alexandre sonhava ver em cada equipe do Santa Helena. Era como assistir a um reflexo vivo de sua promessa de dignidade. Ele decidiu que não iria se aproximar de forma abrupta. Preferia continuar observando, anotando mentalmente cada gesto dela. Não queria apenas ajudá-la, queria entender de que forma poderia transformar aquele exemplo em um farol para toda a empresa. E, no fundo, já sentia que Marina estava prestes a revelar mais do que imaginava. Foi numa tarde chuvosa, enquanto ajudava a organizar o depósito, que Alexandre notou uma caixa de pertences pessoais de Marina em um canto. Entre um caderno surrado e algumas fotografias, havia um desenho infantil dobrado com cuidado. A curiosidade falou mais alto, ele reconheceu de imediato aqueles traços simples e coloridos. Era o mesmo desenho que recebera 10 anos antes, de uma menina agradecida por ele ter ajudado sua mãe após um acidente na estrada. O desenho mostrava um homem segurando um guarda-chuva sobre uma mulher ferida, com a frase "Meu anjo da guarda" escrita em letras tortas. Alexandre sentiu um arrepio. Na época, ele havia dado comida, abrigo e dinheiro para que aquela família pudesse se recuperar. Nunca mais os viu, até agora. E ali estava Marina, crescida, com o mesmo olhar determinado de quando era criança. Durante o resto do turno, Alexandre não conseguia tirar essa revelação da cabeça. Agora, tudo fazia sentido. A forma como ela lidava com as pessoas, a força que demonstrava diante das dificuldades, a generosidade mesmo sem ter muito. Marina era fruto de uma história marcada pela gratidão e pela luta, e ele percebia que, de alguma forma, seu gesto antigo tinha plantado uma semente. Ele decidiu guardar o segredo por mais um tempo. Não queria que Marina sentisse obrigação ou constrangimento. Mas no fundo sabia, aquele reencontro não era obra do acaso, e sim um acerto de contas silencioso entre passado e presente, algo que o destino tinha cuidadosamente preparado. Nos dias seguintes à descoberta, Alexandre começou a agir de forma discreta. Sem que Marina soubesse, ele providenciou que uma cesta básica fosse entregue semanalmente na casa dela, junto com brinquedos educativos e roupas novas para Lucas. No cartão, assinava apenas como um amigo da sua mãe. Ele queria que aquele gesto fosse sentido como carinho, não como favor. As entregas chegavam sempre em momentos providenciais, quando a despensa começava a esvaziar ou quando Lucas precisava de material escolar.
Marina comentava com colegas sobre o anjo da guarda, que parecia cuidar deles de longe, sem imaginar que ele estava ali, empilhando caixas a poucos metros. Para Alexandre, ouvir essas palavras era uma confirmação de que estava no caminho certo. Além disso, ele pediu a um amigo médico que oferecesse atendimento gratuito para Lucas, garantindo que o menino tivesse acompanhamento pediátrico de qualidade. Fez tudo sem deixar rastros. Cada ato de bondade era planejado para manter viva a promessa de dignidade que fizera anos atrás, agora, com um rosto e uma história que tornavam essa promessa ainda mais pessoal. Alexandre sabia que, mais cedo ou mais tarde, precisaria revelar a verdade. Mas havia algo de especial em observar, à distância, a esperança florescer na vida de Marina. Era como assistir a uma planta que ele ajudou a regar no passado finalmente desabrochar, mesmo sem saber que a água vinha de suas próprias mãos. O dia da revelação chegou numa reunião geral do supermercado Santa Helena. Todos os funcionários foram chamados ao salão principal, esperando ouvir mais um discurso corporativo comum. Marina, de uniforme impecável, sentou-se nas últimas cadeiras, sem imaginar que seria o centro das atenções. Quando Alexandre Monteiro subiu ao palco, já sem o disfarce de ajudante de estoque, o burburinho tomou conta da sala. Ele começou falando sobre a importância dos laços humanos dentro da empresa, lembrando que nenhum negócio se sustenta sem respeito, empatia e políticas de apoio ao funcionário. Quando cuidamos das pessoas, cuidamos do coração da nossa empresa, disse, enquanto olhava diretamente para Marina. Então, fez uma pausa e revelou, nos últimos meses, tive a chance de trabalhar ao lado de vocês disfarçado, e conheci histórias que jamais vou esquecer. Foi nesse momento que contou, emocionado, sobre a força e a generosidade de Marina. Revelou que ela era exemplo vivo da promessa de dignidade que ele fez ao fundar a rede, e anunciou novas medidas: licença remunerada para luto, auxílio psicológico e programas de acompanhamento para famílias de funcionários em dificuldade. As palavras ecoaram como um compromisso público e inegociável. Marina, atônita, sentia o coração acelerar. O colega que lhe emprestara ouvidos no estoque era, na verdade, o dono de tudo. A sala se encheu de aplausos, mas, para ela, o momento e além da surpresa, era a validação de que bondade e compaixão ainda tinham lugar no mundo corporativo, e que sua mãe teria se orgulhado imensamente de vê-la ali. Depois da reunião, Alexandre se aproximou de Marina com um sorriso sereno e um olhar que dizia mais do que as palavras podiam expressar. Não houve discursos longos, apenas um obrigado sussurrado por ele e um abraço demorado, que parecia unir não só duas pessoas, mas também duas histórias separadas pelo tempo. A partir daquele dia, a relação deles ganhou contornos familiares. Alexandre fez questão de conhecer melhor Lucas, que logo se afeiçoou ao tio que aparecia com jogos, livros e histórias engraçadas. Aos poucos, Marina percebeu que não se tratava apenas de ajuda material. Alexandre estava oferecendo presença, estabilidade e o tipo de apoio que cria laços familiares de verdade. Era como se a vida tivesse decidido devolver, em dobro, tudo o que ela e o irmão tinham perdido. Meses depois, os três visitaram juntos o túmulo da mãe de Marina. A cena foi simples, mas carregada de significado: flores frescas, silêncio respeitoso e uma sensação de que aquele ciclo de dor finalmente encontrava espaço para a esperança. Marina segurava a mão de Lucas, enquanto Alexandre, ao lado deles, prometia silenciosamente manter essa nova família unida. Naquele momento, todos entenderam que não se tratava apenas de gratidão ou de uma dívida do passado. Era sobre construir algo novo, um lar de cuidado, afeto e proteção mútua. E, no fundo, Marina sabia que aquele reencontro, iniciado por um ato de bondade há 10 anos,
ainda tinha muito a escrever nas páginas do futuro. E se a vida estivesse agora preparando um reencontro para você? Pode ser que, neste exato momento, alguém que você ajudou no passado esteja pronto para devolver esse gesto de formas que você nem imagina. Histórias como a de Marina e Alexandre nos lembram que a bondade nunca se perde, ela circula, muda de forma e volta, muitas vezes, no momento em que mais precisamos. Pense, quantas oportunidades de ser o anjo da guarda de alguém já passaram despercebidas? E quantas vezes você deixou de pedir ajuda por acreditar que precisava enfrentar tudo sozinho? Talvez esteja na hora de abrir espaço para conexões genuínas, para laços que vão além do interesse e que podem transformar seu caminho. A pergunta é: você está preparado para reconhecer quando o destino bater à sua porta? Porque, assim como Marina, você pode estar a um passo de viver algo que mudará a sua história para sempre. Se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando histórias que inspiram, emocionam e provam que, no fundo, todos nós temos o poder de mudar a vida de alguém, e a nossa também.